18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Dando sequência à programação da Mix, agora com 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você, para todos que acompanham agora a nossa programação aqui na Mix. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas. Não esqueça de participar com a gente, mandando uma mensagem de texto, uma foto, um vídeo mostrando como é que tá a volta para casa. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais no @18horasnews. Trânsito. A gente já começa conversando com o repórter André Meirelles para saber como é que está a volta para casa. Agora em Manaus, 6 horas e 3 minutos. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, o trânsito já está carregado daquele jeito pela Avenida Humberto Calderaro, principalmente ao passar ali depois do Shopping Manauara. Outro ponto crítico que nesse momento começa a ficar complicado o trânsito pela capital amazonense é na Avenida Djalma Batista, né? No sentido centro-bairro, o trânsito já começa a ficar complicado aqui, principalmente aqui próximo a esse cruzamento com a Rua Pará. E a gente também lembra aqui que hoje tem um acidente que foi registrado ali na Avenida do Turismo, que ficou congestionada a zona oeste de Manaus. Foi uma colisão que aconteceu nas proximidades do cemitério Tarumã e comprometeu o fluxo de veículos nos dois sentidos da via. E com o impacto, 2 postes foram derrubados, um em cada lado da avenida. O trecho foi parcialmente interditado, que provocou longas filas e lentidão. Muitos vídeos ali nas redes sociais, pessoas querendo saber o que teria acontecido, que o trânsito hoje pela manhã aqui na capital amazonense, principalmente ali naquela área, ficou bastante engarrafado ali. A qualquer momento, Karime, Kennedson e ouvintes, a gente com mais informações sobre o trânsito aqui pela capital amazonense. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Denúncia da saúde. População espera mais de 6 horas por atendimento nas unidades do governo do Amazonas. Profissionais da educação fazem manifestação para cobrar o governador Wilson Lima os pagamentos de databases atrasadas. Defesa do comandante da embarcação que naufragou fala que ele vai se entregar à polícia. Pesquisa eleitoral aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula no segundo turno das eleições. 18 horas. Esses e outros assuntos a partir de agora para você que sintoniza 100,7. Até às 7 da noite com você, contando, é claro, com a sua participação no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Começamos o 18 horas de hoje com denúncia da saúde. Pessoas esperando mais de 6 horas por atendimento médico nas unidades do governo do Amazonas. Vídeos nas redes sociais feitos pelos próprios pacientes revelam essa realidade, não é, Kenneth? Inclusive está lá no @18horasnews. Exatamente, Karime. É uma realidade cruel em que a população do Amazonas enfrenta. Isso não são dias isolados, Karime, é praticamente todos os dias. E nos últimos anos a situação só piorou. O 18 horas sempre mostrou as denúncias de irregularidades e também a falta de dignidade que o povo do Amazonas ele tem passado quando precisa de atendimento público nessas unidades do governo do estado do Amazonas. Exatamente, a saúde sempre foi destaque aqui do 18 horas e uma delas, um dos assuntos foi a investigada justamente pelo jornalismo do 18 horas, a do caso da compra superfaturada dos ventiladores pulmonares numa loja de vinho, equipamentos que não serviam para a Covid-19. Fomos nós que descobrimos esse escândalo e por esse caso o governador Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de crimes, vários crimes, e entre eles de ser chefe de uma organização criminosa que atuou durante a pandemia aqui no estado do Amazonas. Governo que chega aos 8 anos de mandato sem inaugurar nenhum único hospital. Chegamos em 2026 pagando com a morte pela completa irresponsabilidade de uma gestão que não é capaz de se comprometer com a saúde e com a vida da população. Bom, e sempre destacamos aqui, Kenneth, o Amazonas é um estado rico, a gente fala
de bilhões de arrecadação, além de ter arrecadado aí 180 bilhões de reais nos últimos anos, direcionou 30 bilhões só para a saúde. E como é que não consegue fazer o básico? A repórter Nathalie Moraes recebeu essas denúncias, tem mais detalhes e conversa ao vivo agora com a gente no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime, Kennedson e ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime e Kennedson, como vocês já adiantaram, infelizmente essa situação que nós vamos trazer hoje do SPA do São Raimundo não é um caso isolado. Isso porque os serviços de pronto atendimento, não somente aqui da nossa capital, mas de todo o estado, vem sofrendo aí com falta de profissionais, falta de medicamentos e muitas vezes, né, Karime, muitas vezes as pessoas acabam até perdendo a vida nessa fila de espera. A gente está falando dos centros de pronto atendimento, muitas vezes são pessoas que chegam ali, né, com pequenos traumas, mas às vezes tem gente até que chega com casos mais graves e não consegue nem fazer essa transferência para as unidades que são especializadas, porque não tem profissional suficiente para fazer todo aquele atendimento de triagem, para fazer o atendimento necessário. E aí, desde a última semana, Karime, essa denúncia que a gente vai trazer hoje veio à tona através das redes sociais do vereador aqui da nossa capital, o Rodrigo Guedes. Inclusive, para a nossa produção, vou pedir até para eles colocarem, para quem nos acompanha através das redes sociais, algumas imagens que foram divulgadas pelo vereador Rodrigo Guedes nas suas redes sociais, mostrando a superlotação do SPA do São Raimundo na Zona Oeste de Manaus. Inclusive, Karime, no último sábado, o parlamentar foi lá no SPA do São Raimundo e já estava dessa forma, né? Superlotado, pessoas reclamando da falta de profissionais, falta de insumos. Só que nessa terça-feira a situação voltou a se repetir, Karime. Inclusive, tiveram pessoas aguardando ali por atendimento por mais de 6 horas. Pessoas que estavam ali, né? Muitas vezes tinha gente com problemas mais simples e tem gente realmente em situações mais agravadas que precisam de um atendimento rápido. Imagine você, ainda que você não tenha um quadro agudo, né? Mas se ali, ninguém a vai pessoa está passando mal, alguma coisa a pessoa tem. Exatamente. Ninguém vai procurar uma pressão alta, um atendimento de graça. A pessoa está passando mal, imagina, você está passando mal, vai pro pronto atendimento e passa mais de 6 horas esperando ser atendido. Exatamente, Karime. E aí essa situação escancara pra gente, mais uma vez, o colapso na saúde e a falta de atendimento à população do Amazonas. Segundo as pessoas que procuraram, né, para fazer essa denúncia, Karime, lá no SPA do São Raimundo, por exemplo, estariam faltando médicos, né, e até mesmo profissionais. Ali a gente sabe que hoje nessas unidades, os técnicos, médicos, todos são terceirizados e muitos desses profissionais continuam sem receber os seus pagamentos. E com isso, quem acaba padecendo, infelizmente, é a população nessa espera nos corredores, nessa agonia realmente por atendimento. Eu separei um trechinho da fala do vereador Rodrigo Guedes que traz mais detalhes dessa denúncia. Vamos conferir. Eu estive no sábado no SPA do São Raimundo, onde conversei com pacientes que esperaram de 3 a 4 horas para serem atendidos num fluxo baixo de pessoas. E hoje, nessa terça-feira, uma usuária do SPA, paciente, relatou a mim, mandou o vídeo que para ser atendida e encerrar todo o fluxo do procedimento que ela foi buscar no SPA, foi em volta de 6 horas. 6 horas, chegou lá por volta de 2h30 e saiu por volta de 20 horas da noite. Então, um absurdo total, um descaso total, uma situação que é simplesmente inaceitável. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do vereador Rodrigo Guedes e infelizmente, né, Karime, a situação lá do SPA do São Raimundo não é um caso isolado. Recentemente eu fui ao SPA da Redenção e eu não consegui nem ao menos fazer um exame de raio-x porque não tinha máquina. Fui tentar tomar dipirona, não tinha dipirona. Fui tomar ibuprofeno, não. Eu voltei no consultório pelo menos 3 vezes porque não tinha a medicação
que era solicitada pelo médico. Moral da história, Karime, eu tive que vir para casa com o receituário e comprar a medicação. Só que a gente sabe que essa não é a situação de muitas das pessoas. Muita gente vai para ali, muitas vezes com o dinheiro da passagem de ida, não sabe nem como vai voltar para casa à espera de um atendimento digno, e esse atendimento não chega. Inclusive, sobre essa situação da falta de pagamentos, a gente também divulgou hoje nas redes sociais, no @18horasnews, a falta de pagamentos na maternidade Nazira Dal, né, Kennedson Paes, ali na zona leste de Manaus, onde os profissionais terceirizados da saúde, a gente fala aí dos técnicos de enfermagem, maqueiros, que estão sem receber desde o mês de janeiro. Eles denunciam, Karime, que passaram aí o carnaval no 0 a 0, porque eles realmente foram trabalhar de forma voluntária, porque estão sem receber os seus pagamentos, e infelizmente essa situação acontece de forma recorrente em várias unidades de saúde aqui do Amazonas. E mesmo depois, com o serviço de terceirização, né, das organizações sociais terem tomado de conta das unidades de saúde aqui do Amazonas, a gente não tem visto melhora nesse caso, muito pelo contrário, né? E aí, por conta de toda essa situação, o vereador vem cobrando também nas redes sociais providências e esclarecimento do governador Wilson Lima, que permanece em silêncio quando a gente fala dos problemas na saúde, mesmo com algumas... A gente sabe que uma andorinha só não faz verão, mas lá na Assembleia, Karime, né, trazendo para uma outra esfera, os deputados estaduais do Amazonas se mantêm calados diante desse colapso. Um ou outro acaba falando alguma coisa, mas na grande maioria, inclusive o próprio governador, segue calado, e essa situação continua repercutindo nas outras unidades de saúde, como afirma aí o vereador Rodrigo Guedes. Um caos total na rede pública de saúde, profissionais totalmente insuficientes em quantidade, centenas de profissionais de saúde sem receber os salários, também administrativos, pessoas da limpeza, da segurança, e o caos instalado totalmente na rede pública de saúde. O que, inclusive, nos admira é saber que 7 anos depois do início do governo, o governo Wilson Lima, ele não conseguiu sequer fazer com que melhorasse. E a gente não pode aceitar. Isso aqui é o clamor do cidadão. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí mais um trechinho da fala do vereador Rodrigo Guedes, falando sobre a situação caótica na saúde pública do Amazonas. Olha, Karime, aqui nas nossas redes sociais, no @18horasnews, a gente fez uma publicação sobre esse assunto, e aqui, Kennedson, a gente tem o Renato Reis falando que ele esteve ontem no SPA do São Raimundo, chegou lá por volta das 10h30 da manhã, um atendimento péssimo. Ele afirma que só tinham 2 médicos para fazer o atendimento da população. Por volta de 1 da tarde, o médico saiu, e até as 3h20 ele não tinha sido atendido. Olha só, de 10 da manhã até quase 4 da tarde. O Renato Reis, né, nosso seguidor aqui nas nossas redes sociais, afirma que ele não tinha sido atendido. E ele afirmou para os seguranças, para as pessoas que ali estavam, que se ele permanecesse ali na unidade, ele iria desmaiar de fome. Meu Deus. Que o atendimento que está sendo prestado lá no SPA do São Raimundo é um atendimento desumano. E aí ele disse que quando ele estava saindo, já passando mal, um médico chegou ali para fornecer ajuda no atendimento. Não sou eu que estou falando, tá? Isso aqui tá lá denúncia nas nossas redes sociais de um seguidor aqui do @18horasnews. Infelizmente, né, Karime e Kennedson, essa situação do colapso na saúde, a gente segue sem ter resposta. Inclusive, eu solicitei, né, uma nota, alguma posição da Secretaria de Saúde do Amazonas pra gente entender o que está acontecendo no SPA do São Raimundo para essa demora de mais de 6 horas para atendimento dos pacientes, mas infelizmente a gente não teve retorno. Muito obrigada, Nathalie Moraes. E seguimos aguardando uma resposta, uma satisfação da Secretaria de Estado de Saúde para a população, não é pra gente aqui, não é o 18 horas. Vocês não gostam do governo do Amazonas, vocês perseguem. Não, gente, isso aqui é denúncia, estamos falando da vida das pessoas.
pessoas. As pessoas estão morrendo à espera de pelo menos um atendimento. Todos os dias a gente recebe denúncias nas redes sociais, aqui na redação do 18 horas, e a gente cobra pelo menos uma resposta. Dinheiro sabemos que tem, tá aí, 180 bilhões de reais a arrecadação, 30 bilhões para a saúde. E como é que não tem médico? Como é que a pessoa passa mais de 6 horas aguardando por atendimento? Como é que tem terceirizado até hoje com os seus pagamentos atrasados? São coisas muito erradas, são questionamentos que a gente pode levantar para que tenha irregularidades, já que a Secretaria de Saúde do Estado sequer responde aos nossos questionamentos. Seguimos aguardando. E não é apenas o nosso, Karime. Sim. Tanto os nossos parlamentares, os deputados estaduais que têm esse dever de fiscalizar, eles já questionaram várias vezes isso na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Nós temos também Comissão da Saúde na ALEAN, só que a princípio, Karime, parece que as requisições, né, esses procedimentos administrativos dos deputados estaduais, eles são ignorados, assim como qualquer outro pedido de informação. Então, se os nossos parlamentares, que eles têm o dever parlamentar de fiscalizar, eles têm também a condição ali, garantida por lei, de solicitar, de questionar, eles não estão sendo respondidos, imagina a população. Imagina a população. Agora é uma questão, Karime, que essa crise, ela não está concentrada apenas na saúde, agora também na educação. Além da falta da merenda escolar digna para os alunos, falta também estrutura nos prédios. Os professores estão cobrando o pagamento da database. Agora imagina, vamos falar de dinheiro novamente, tá? Uma gestão que direcionou 6,5 bilhões de reais para a educação no ano passado não consegue oferecer o básico, o mínimo para um sistema educacional. Trouxemos ontem também a questão do transporte escolar para os alunos do interior do Amazonas. Agora, como é que é resultado positivo, né, Kenneth? Isso não tem como é que quer sair do último lugar do Enem, do país, oferecendo esse tipo de estrutura? Não tem como, né? Hoje o Sindicato dos Professores da Educação do Estado do Amazonas se mobilizaram para poder garantir a negociação de database para os profissionais da Secretaria Estadual de Saúde, de Educação do Governo do Estado. Mas só que a informação que nós recebemos, Karime, é que o governo, ele tem apresentado uma certa resistência. A gente até conversou com o professor Lambert Melo, que é da Aspron Sindical, que eles solicitam reunião, solicitam algum tipo de acordo, mas a Secretaria de Educação sequer dá alguma resposta. Hoje eles foram lá para manifestar preocupação com o pagamento da database desse ano, porque vai entrar em período eleitoral e essa negociação não vai poder ser feita pelas questões legais. Só que lembrando, tá, que as datas base atrasadas somam 8,6% de inflação. Isso ele me explicou das datas atrasadas de 2021 e 2023. Bom, sobre essa manifestação, quem acompanhou o assunto foi o repórter Odinei Araújo, que traz os detalhes para a gente agora. Vamos acompanhar. Os trabalhadores da educação no Amazonas correm contra o tempo na tentativa de negociação da database da categoria, que é dia 1º de março. É que em ano eleitoral o tempo vale salário. E os sindicatos, que representam professores e trabalhadores da rede estadual de ensino, estão se mobilizando para garantir a negociação da database com o governo do estado antes que a lei eleitoral feche as portas para reajustes com ganho real. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o Aspron, fez um ato público hoje em frente à sede da SEDUC para cobrar a abertura imediata da mesa de negociação. A entidade enviou 2 ofícios e até agora não houve resposta, segundo o coordenador jurídico do Aspron Sindical, Lambert Melo. Hoje nós estivemos aqui nesse dia 25 de fevereiro de 2026 na sede da SEDUC. Não fomos recebidos, mas nós não voltaremos mais aqui nesta campanha salarial deste ano. O próximo ato deste sindicato e desta categoria será na sede do governo do estado. Não haverá mais tolerância, porque a nossa database vence nesse domingo, dia 1º de março.
Já o Sinteam, o sindicato que representa os demais trabalhadores em educação do Amazonas, alerta que em 2026 é ano eleitoral e, com isso, a legislação impede a concessão de aumento real a menos de 180 dias das eleições. Ou seja, se a negociação não acontecer agora, depois pode ser tarde demais. A categoria afirma que o piso nacional mais que dobrou nos últimos anos, mas aqui no Amazonas os salários foram achatados. Em 2019, o início de carreira era 70% acima do piso. Hoje, a diferença é menor que 10%. Para os educadores, a pressa não é política, é questão de sobrevivência e de valorização profissional. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora escuta essa, Karime. 3 policiais militares da Ativa foram presos depois de terem tentado roubar cerca de 1 tonelada de drogas, Karime. Acredita nisso? A ação foi no Rio Negro, gente. Que situação, conta. Foi ali no Rio Negro, bem perto do município de Iranduba, bem aquele estilo dos Piratas dos Rios, Karime. Pois então, escuta que coisa, né? Esses 3 policiais, eles estavam numa embarcação com outros 2 homens civis, tá? E revidaram com tiros a tentativa de abordagem feita pela equipe da Companhia de Operações Especiais. Imagina, realmente uma cena de Piratas dos Rios. Ou seja, temos uma milícia agora. Pronto, porque policial militar infiltrado, olha aí. Agora, quem explica pra gente o que aconteceu com os detalhes é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, as informações apuradas apontam que os 5 suspeitos presos na madrugada dessa terça-feira teriam entrado em uma embarcação e se deslocado até a região de Paricatuba, no município de Iranduba, nas proximidades do Rio Negro. Eles estariam armados e utilizavam coletes balísticos. Segundo as investigações, o alvo do grupo seria um carregamento de entorpecentes que estava sob a guarda de outra organização criminosa. Uma equipe da Companhia de Operações Especiais, a COI, identificou a embarcação em atitude suspeita. Durante a tentativa de abordagem, houve troca de tiros. Segundo a polícia, os suspeitos teriam atirado primeiro e os agentes revidaram. Ninguém ficou ferido. Depois do confronto, os 5 foram presos e conduzidos ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRCO. Com o grupo, foram apreendidas armas de grosso calibre, munições, algemas, aparelhos celulares e uma grande quantidade de drogas. A polícia não informou o paradeiro dos criminosos apontados como donos do entorpecente. Entre os presos estão 3 policiais militares da Ativa, o 3º sargento Davi Lennon dos Santos, o cabo Glaucio Wagner Pessoa Mota e o soldado Cláudio Roberto de Miranda Andrade. Também foram presos Marco Antônio Alzier de Oliveira Júnior e Ronaldo de Souza Saboia, apontados como informantes. A suspeita de que outros policiais possam ter envolvimento no esquema criminoso. O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas. Os 5 presos devem passar por audiência de custódia. O caso repercute nos bastidores da segurança pública do estado e tem levantado questionamentos sobre possível envolvimento de outros agentes no esquema. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 Horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 26 minutos, vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Vamos lá, Nathalie, muita coisa local para falar, hein? A gente começa falando sobre o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o Roberto Cidade, que disse que o principal desafio da gestão do vice-governador Tadeu de Souza, caso o governador Wilson Lima saia para disputar o Senado Federal, seria com a continuidade administrativa do estado do Amazonas. Achei uma avaliação muito otimista, visto que estamos em plena crise, a pior já vista, de educação, saúde e segurança pública. Se ele acha que só administração para manter tá bom, então tá bem otimista, né? Boa noite.
Mais uma vez, boa noite, Karime, Kennedson, e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Então, Karime, essa entrevista feita aí pelo presidente da Assembleia Legislativa, eu tô falando do deputado Roberto Cidade, foi feita em entrevista coletiva à imprensa. Daí ele realmente, ali durante essa entrevista, disse que o desafio do Tadeu realmente é tentar também manter uma boa relação. Karime, vale a gente reforçar, né, que no início da semana a gente teve ali durante a declaração do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que ele e o Tadeu, seu amigo de infância, romperam os laços, né? Ali de verdade. E se o Tadeu ainda continuasse caminhando com o Davi, ele teria alguns apoios que já seriam certos, né? A gente fala aí do Abdala Frache, o deputado Daniel Almeida, Mayra Dias, o Vanderlei Monteiro. Só que agora, como o Tadeu não tem mais aliança com o Davi, né? A gente não sabe muito bem como é que funcionaria tudo isso, mas o Cidade disse também que ele não tem objeção nenhuma para o Tadeu de Souza. Eu separei um trechinho dessa fala, vamos conferir. O Tadeu, ele não tem muita relação com muitos deputados aqui, mas também não tem uma rejeição contra ele de muitos deputados. Agora vamos esperar o posicionamento do governador Wilson Lima para a gente ter alguma decisão. A gente precisa entender se ele vai sair, se ele vai ficar, e aí cada deputado responde por si. Eu, da minha parte, eu estou aqui como deputado estadual, presidente da Assembleia. Eu digo para vocês, sou do diálogo, sou de Constituição, sou de união, e eu quero ver o nosso estado crescer, eu quero ver o nosso estado a cada ano que passe melhorar no interior, melhorar na cidade de Manaus. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? A gente ouviu aí um trechinho da fala do deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, Kennedson. E aí hoje, em meio a toda essa confusão política que a gente vem vivendo aí nos últimos dias, o Tadeu de Souza falou pela primeira vez. E aí, Karime, ele falou que ele não vai entrar em guerra de acusações, que ele não tá ali para trazer versão contrária e que ele também não envolve relações pessoais que possam interferir ali no seu mandato de vice-governador. Eu também separei um trechinho aí dessa fala do vice-governador Tadeu de Souza. Vamos ouvir. Meu posicionamento político partidário, uma coisa que tem que ficar sempre na nossa frente é que essas relações pessoais, de amizade, familiares, elas não podem intoxicar nem contaminar os deveres e a responsabilidade de um alto cargo como é o de vice-governador. Portanto, eu me blindo, me policio para que essas relações não se contaminem nem intoxiquem o que é mais importante, que a gente trabalha e está aqui de forma escolhido pelo povo para tratar de assuntos prioritariamente do interesse deles. E eu tenho esse mantra comigo desde quando eu assumi esse cargo, de não deixar essas relações pessoais contaminar o meu dever e minha responsabilidade como vice-governador. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí uma fala pra lá de polêmica do vice-governador Tadeu de Souza. Mas vale a gente reforçar, né, Karime, que foi por conta dessa amizade. Mas eu acabei de falar, eu tava falando, foi justamente a amizade, essa relação de amizade, que ele foi indicado para ser vice da chapa do Wilson Lima, mas ok. Mas há quem diga, Karime e Nathalie, que essa fala, ela foi uma fala construída de forma muito técnica. Lembrando que ontem mesmo, a gente até gravou um vídeo falando sobre isso, essa análise da fala de Tadeu de Souza, e ele também tinha sido muito técnico, coerente em relação à situação correta do procedimento jurídico. Ou seja, nesse momento, a fala de Tadeu de Souza é referente a isso. Vamos aguardar o devido processo legal, o direito à ampla defesa e o direito à pessoa também conseguir responder. Mas aí você tá falando da operação da Polícia Civil, a Erga Homem. Só que o que ele tá falando? Ele tá falando exatamente disso, porque a fala anterior era exatamente ele falando sobre isso, que não ia deixar as influências externas moldarem ali as palavras dele para ele falar alguma coisa sobre a operação. O que ele quis jogar no ar é que ele confia na justiça e em todos os órgãos competentes para julgar essa situação. Ok, mas esse recorte, a fala que ele falou é que não vai deixar nenhuma amizade, nenhuma coisa contaminar daqui para diante. Ou seja, seu cargo de vice-governador. O cargo dele, foi claro, o cargo dele de vice-governador, que a amizade é uma coisa, mas a questão política é outra. Só que aí não tem como a pessoa não lembrar que foi justamente por uma questão de amizade e aliança política que ele chegou onde chegou. Mas exatamente. Vamos lá, vamos seguir o nosso.
Vamos lá, Kennedson. Uma pesquisa divulgada hoje aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, isso num segundo turno. É isso mesmo? É exatamente isso, Karime. Nós temos agora essa pesquisa Atlas Intel, foram mais de 2.800 pessoas entrevistadas entre o período do dia 19 e 24 de fevereiro e tem margem de erro de apenas 1% percentual. A confiança é de 95% e lembrando também que todas as pesquisas eleitorais, elas agora precisam ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Mas antes de chegar nesse resultado, que a gente já falou aqui sobre esse empate técnico, eu quero falar para vocês a construção do primeiro turno, também porque é uma informação muito interessante. Lula, ele permanece ainda se mantendo na liderança das intenções de votos. Beleza? Aí é um ponto em comum que é inegável. Só que uma coisa está chamando a atenção, porque ao longo das últimas pesquisas, desde dezembro do ano passado, nós temos uma diminuição crescente, uma diminuição decrescente, né? Lógico, em relação às intenções de votos. Porque Lula, desde dezembro do ano passado, ele perdeu mais de 4 pontos percentuais. Enquanto isso, a gente tem a imagem de Flávio Bolsonaro, que ele ganhou muitos pontos percentuais. Foram pelo menos 3 últimas pesquisas desde dezembro do ano passado, e nessa primeira pesquisa, a diferença de pontos de Flávio Bolsonaro subiu mais de 6%. Na segunda pesquisa, já tinha subido quase 6%. E nessa terceira pesquisa, subiu quase 3%. E aí, o que acontece? No primeiro turno, nós temos esse cenário. Temos o Lula à frente com mais de 40% das intenções de votos e temos o Flávio Bolsonaro com 37,9%, ou seja, a margem está muito baixa. E aí, quando se fala em segundo turno, o cenário ele é completamente diferente, porque daí é o tudo ou nada. Saíram todos os outros concorrentes, aquela terceira linha já não está mais enquadrada nesse cenário, e temos também uma imagem, gente, um cenário muito concorrido, principalmente com esses nomes ligados à direita. Nesse cenário que foi revisado pela Atlas Intel, nós temos o Lula, ele alcançando 47,5%, isso no cenário contra Michele Bolsonaro, que aparece muito bem intencionado, inclusive, com mais de 44% das intenções de votos. Se o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ele concorresse nessas eleições, ele ficaria com 45,7%, o Lula permaneceria acima dos 47%. Temos ali uma leve vantagem de Lula, com quase 2% de vantagem em cima do ex-presidente. E agora o nome Flávio Bolsonaro. Nessa análise envolvendo esses dois personagens, que são os favoritos agora para essas eleições, teríamos praticamente um empate técnico. Lula ficaria com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro teria 46,3% das intenções de votos. Kennedson, e eles também são os mais rejeitados, né? A gente não acha que a gente não pode deixar de citar isso. Essa pesquisa também traz um ponto importante, é que quando a gente traz aí esse cenário e trazendo todos esses nomes, né? O Kennedson chegou a falar aí da Michele Bolsonaro, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Se a gente coloca todo mundo ali naquele balaio, o Lula e o Flávio Bolsonaro também são os mais rejeitados. Na primeira posição nós temos o Lula com mais de 48% de rejeição. A gente tem o Flávio Bolsonaro com mais de 46% de rejeição, o Jair Bolsonaro 44% de rejeição, e agora outro nome, gente, que tá nesse páreo também para a presidência, que é o Renan Santos, aquele lá do MBL, lembram dele? Tá com mais de 43% de taxa de rejeição. Então são os principais nomes que vão disputar altas, e que tem uma taxa muito elevada de rejeição. É algo até curioso. Chega a ser curioso, né? Curioso. Nathalie, voltando aqui, a Câmara Municipal de Manaus aprovou hoje um projeto de lei do vereador Johnny Carvalho que prevê a instalação de banheiros públicos gratuitos e acessíveis para a população em situação de rua. Como é que anda isso? Pois é, Karime, esse projeto foi aprovado em primeira discussão nessa quarta-feira lá na Câmara Municipal de Manaus, né? E aí, segundo a justificativa do vereador, esse projeto realmente contribui ali para eliminar a marginalização da população que vive em situação de vulnerabilidade social, que mora nas ruas, ao mesmo tempo que promove aí igualdade e respeito à dignidade humana, né? A gente sabe, isso é um direito constitucional de todos nós brasileiros, só que esse projeto ainda precisa aí da aprovação do prefeito de Manaus. Muita gente aprovou, foi aprovado ali pela maioria dos vereadores aqui da nossa capital, só que muita gente diz, Karine, que esse projeto deve ser vetado
aprovado pelo prefeito Davi Almeida, já que não tem orçamento para isso. Imagina a quantidade de banheiros públicos que teriam que ser construídos para que atendesse toda a população em situação de vulnerabilidade social que mora nas ruas aqui da nossa capital. Se esse projeto for aprovado, nas próximas discussões, a gente está falando da primeira discussão que aconteceu nessa quarta-feira. A prefeitura vai ter até 45 dias para mapear os locais de grande acesso da população que vive ali em situação de rua. Desculpa, falando que a pessoa não tem e acabei me contradizendo, mas se aprovado, a prefeitura tem 45 dias para mapear os locais de acesso da população manauara em situação de rua e começar aí a instalação desses banheiros, Deve, inclusive, ficar responsável pela construção, manutenção e até mesmo de promover ali os convênios para que haja organização nesses espaços. Por isso, muita gente acredita que esse é um projeto que não vai passar, ainda que seja algo muito legal, a gente sabe que melhoraria, as condições. Tinha surgido um projeto bem parecido. Existe um projeto, gente, de albergue. Eles têm junto a prefeitura com a Secretaria de Assistência Social. Foi inaugurado, albergue, inclusive, recentemente. Exato, que recebe essas pessoas em situação de rua e tem lá cama, banheiros, alimento, tem toda uma estrutura para que essas pessoas possam pousar, possam dormir, se alimentar. Agora, infelizmente, e serem o grande problema que até o próprio Saulo Viana falou aqui no 18 Horas, ele disse que a grande dificuldade não é nem de criar esses projetos, as pessoas aceitarem a ajuda. Exatamente, a pessoa aceitar. Mas essa foi uma das justificativas do vereador no plenário, Kennedson, que realmente, muita gente não quer essa ajuda, mas muita gente às vezes precisa tomar um banho. Pois é. Para que tenham esses espaços para Tinha surgido um projeto muito interessante a respeito sobre esse tema, sobre saúde pública, que era a construção de pequenas unidades dentro dos terminais de ônibus aqui da nossa capital para poder prestar o atendimento de saúde à população. Cara, esse projeto era fantástico, porque daí aquela pessoa que está utilizando o transporte público, ela poderia ali aferir a pressão arterial, fazer aqueles exames básicos, fazer um agendamento, sei lá, seria um projeto super legal. Eu acho que esse projeto deveria voltar em pauta, porque realmente saúde é uma necessidade que chega a ser urgente para nossa capital, Exato. Poxa, a gente começou o programa para todo o estado, para todo mundo. A gente começou o programa falando da situação precária da saúde pública. Então, tendo, nem que seja alguém para aferir a pressão, algum pronto atendimento ali, alguma coisa para emergências, eu acho que isso é sensacional. Poderiam colocar em pauta novamente. Kennedson, vamos seguir, gente. A Câmara dos Deputados aprovou o chamado projeto de lei antifacção. Entre as propostas, gente, está até o aumento de pena, que prevê de 20 para 40 anos de prisão. E a ideia é endurecer, exatamente essas regras de combate às organizações criminosas. Parece que dessa vez vai? Então, Karine, pelo menos é a expectativa, A Câmara dos Deputados conseguiu fazer a aprovação do PL da antifacção e é, de fato, um golpe duro contra o crime organizado, caso entre em vigor, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele de fato sancione esse PL. E aí, qual que pode ser a possibilidade? Ele pode também analisar todo o texto e vetar ali algumas partes, como já aconteceu em outras circunstâncias. Esse texto, ele eleva a pena, como você já mencionou, para 40 anos de prisão, retoma ali o conceito de domínio de território com violência, enquadramento em ações como bloqueio de ruas, barricadas, imposições de regras a moradores, ataques a serviços públicos e sabotagem de infraestrutura. Ou seja, é evitar com que essa situação aconteça de forma recorrente em todo o nosso país. E a proposta, ela facilita a prisão preventiva de quem integra, financia ou comanda facções criminosas. Sobre esse tema, a gente vai ouvir agora o Guilherme Derrite, ele que é deputado federal, ele foi o relator desse caso e conta pra gente mais detalhes a respeito sobre as intenções dessa proposta. Vamos ouvi-lo. Verdadeiramente inovou ao criar um marco legal de combate ao crime organizado no Brasil, de modo preciso, organizado, técnico e objetivamente aplicável, com tipos penais robustos que contêm sanção elevada e equivalente à gravidade e ao impacto social das condutas elencadas, sendo mais rigoroso, principalmente com os líderes das organizações criminosas ultraviolentas. E quem também comentou sobre esse PL da antifacção foi o deputado federal Capitão Alberto Neto, daqui do estado do Amazonas, que também fala pra gente mais detalhes sobre esse projeto. Vamos ouvi-lo.
O PL Antifacção vai ser o pontapé para a gente começar a retirar do Comando Vermelho o PCC dentro da estrutura política do Brasil. Acabou de sair uma operação no estado do Amazonas, no Pará, em Minas Gerais. Olha a grandiosidade dessas organizações criminosas, como elas estão sofisticadas, estão organizadas. E esse PL vem justamente combater isso. A punição, não só mais para o soldado do tráfico, mas para que a gente possa pegar a liderança. E aí, diante de tudo, gente, a gente pode resumir que essa proposta, ela mantém essa tipificação do crime em crimes como hediondo, com regras mais rígidas para a progressão de pena, prevê ali a transferência obrigatória desses líderes de grupos criminosos para presídios federais e também reforça ali o bloqueio de bens, a perda de bens, inclusive até o fim do processo. A gente também tem outras informações que, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que esse projeto é um passo importante, entre aspas, mas ele ressaltou que o combate ao crime organizado, ele não depende apenas de legislação, e sim de investimento e também estrutura policial. Isso a gente sabe bem, inclusive, aqui no nosso estado do Amazonas, né, Karine? É todo equipamento, é todo um aparelhamento e investimento sério, responsável, principalmente com inteligência. É isso aí. Muitíssimo obrigada, Bloco de Política, para vocês com Kennedy Sampaio e Nathalie Moraes. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, defesa do comandante da embarcação que naufragou fala que vai se apresentar à polícia. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Agora em Manaus, 6 horas e 43 minutos. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. Ele que está pelas ruas da cidade com o carro do 18 horas. André, boa noite mais uma vez. Como é que está a volta para casa? Conta pra gente. Boa noite mais uma vez, Karine, Kennedy, a todos que nos acompanham. Olha, pela Mari, aproximando ali, passando do Ipaã. O trânsito está bastante concorrido ali pelo local, muitos veículos pela via, e essa situação também se repete com um grande número de veículos para quem está acessando a Avenida Torquato Tapajós, né? Na volta para casa, no sentido bairro, trânsito bastante complicado também, porque tem alguns pontos de lentidão pela via. E também na Avenida Djalma Batista, para quem segue no sentido centro-bairro, um grande fluxo de veículos pela via. Assim, o trânsito fica carregado ali, desde as proximidades ali da Rua Pará até próximo ao Shopping Plaza, esse grande congestionamento pelo local. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira com o céu majoritariamente nublado, calorão típico da região batendo forte e sensação térmica lá em cima. À noite, as nuvens carregadas tomam conta e a previsão aponta chuva forte, com 66% de chance de precipitação. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 26 de fevereiro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta-feira já começa com o céu carregado e logo cedo o clima já dá sinais de chuva forte. À medida que amanhã avança para a tarde, a chuva continua intensa com 77% de chance de precipitação durante o dia inteiro. E quando chega a noite, o clima finalmente dá uma trégua, a chuva diminui ficando mais leve, com 50% de chance de pancadas rápidas. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 78 a 97%. Mix. A defesa do comandante da lancha que naufragou no encontro das águas em fevereiro disse que ele vai se entregar para a polícia. José Pedro da Silva Gama, de 42 anos, é considerado foragido desde o último dia 14 deste mês. Lembrando, não é, Kennedy, que José Pedro Gama chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado no mesmo dia, depois que pagou fiança. Logo depois, a Justiça Estadual decretou a prisão preventiva dele e, desde então, ele é considerado foragido. O repórter André Meirelles atualiza o caso pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite. A defesa informou que o piloto José Pedro da Silva Gama, de 42 anos, pretende se apresentar de forma espontânea para esclarecer os fatos a qualquer momento. A advogada de defesa, Giovana Santos, também afirmou que os vídeos que circulam em aplicativos de mensagens não mostram a lancha Lima de Abreu 15 no dia do acidente e não teriam qualquer relação com o investigado.
José Pedro está foragido desde a última sexta-feira, dia 20, quando teve a imagem divulgada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros como procurado pela Justiça. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo Ministério Público do Amazonas e autorizado pela Justiça desde o dia 19 desse mês. O naufrágio da lancha Lima de Abreu 15 aconteceu no dia 13 de fevereiro, depois que a embarcação saiu de Manaus, com destino ao município de Nova Olinda do Norte, a cerca de 135 quilômetros da capital. O acidente ocorreu nas proximidades do encontro das águas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, 71 pessoas foram resgatadas com vida. 3 mortes foram confirmadas e 5 pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas entraram no 12º dia e contam com equipes dos bombeiros e da Defesa Civil, que utilizam embarcações e equipamentos como sonares para tentar localizar as vítimas e os destroços da lancha. O caso segue sob investigação e a polícia aguarda que o comandante se apresente para prestar depoimento e responder às acusações. O naufrágio causou grande comoção no Amazonas e também segue levantando questionamentos sobre a segurança no transporte fluvial. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Membros de uma organização criminosa são presos por aplicar golpes avaliados, gente, em mais de 75 milhões de reais. Isso aqui em Manaus. Kennedson Paz, você tem esse assunto, traz pra gente os detalhes. Olá, Karime, novamente para você. Boa noite para todos que acompanham aqui a nossa programação no 18 horas. Gente, é mais uma operação das equipes da Polícia Civil do Estado do Amazonas por meio do 25º Distrito Integrado de Polícia. Essa operação aconteceu na última terça-feira. As equipes da Polícia Civil realizaram essa operação Negócio Turvo, que resultou no cumprimento de pelo menos 8 mandados de prisão contra esses membros de uma organização criminosa, que eles são investigados por diversos crimes, como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato, falsidade ideológica e também falsificação de documentos. Essa operação, inclusive, contou com várias outras cooperações envolvendo polícias civis lá do estado do Rio de Janeiro, ou seja, foi uma ação que foi conjunta não apenas no estado do Amazonas, mas também no estado do Rio de Janeiro. E durante esta operação foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo um mandado lá no Rio de Janeiro e 3 investigados eles seguem foragidos, Karime, diante desse caso, que é um caso muito sério aqui no nosso estado do Amazonas. Dentre eles está o Anderson Ricardo Lima dos Santos, ele que inclusive, Karime, estava como pré-candidato a deputado estadual daqui do estado do Amazonas. Também dentre os procurados está o Carlos Augusto da Silva Freitas e também a Emanuele Rosa Ramos dos Santos. Eles são os 3 que permanecem ainda foragidos da justiça e, de acordo com o delegado Leonardo Marinho, esses investigados, eles representam ali um esquema criminoso muito sofisticado de uma organização criminosa voltada a essas práticas de estelionato, lavagem de capitais, falsidade ideológica, delitos contra o sistema financeiro, praticamente o caso master do estado do Amazonas. Pronto, 75 milhões de reais, é muito dinheiro, hein? É exatamente isso, e até segundo as informações do delegado, esse grupo, ele mantinha uma espécie de pirâmide financeira que teria movimentado toda essa grana financeira, né? Mais de 70 milhões de reais que tinham origem de diversos golpes contra vítimas aqui no estado do Amazonas e também no estado do Rio de Janeiro. Lembrando que a Polícia Civil permanece ainda à procura dessas pessoas, vou relembrar mais uma vez o nome: Emanuele Rosa Ramos dos Santos, também o Carlos Augusto da Silva Freitas e o Anderson Ricardo Lima dos Santos. Então, quem tiver qualquer informação, basta ligar para o 181 Disque Denúncia ou também o 197, o Disque Denúncia da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Muito obrigada, Kennedson Paz. O Instituto de Defesa do Consumidor vai lançar uma nova plataforma digital que pretende modernizar a fiscalização e o atendimento para a população. Olha aí, a ferramenta ainda está em fase de teste, gente, mas o objetivo, é claro, é agilizar, além das denúncias, a ação do PROCON. E quem traz pra gente os detalhes a respeito do assunto é Vanessa Lima, que volta a conversar ao vivo com a gente aqui do 18 horas. Boa noite mais uma vez, Vanessa. Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, pro Kennedson e para todos os nossos ouvintes. E olha só, é isso
mesmo. O Procon Amazonas está dando um passo gigante rumo ao futuro. Eles começaram a testar um novo aplicativo que promete modernizar toda a fiscalização e o atendimento ao consumidor aqui no Amazonas. Então, nessa primeira fase, o aplicativo está sendo usado só pelo time interno do Procon. Os fiscais agora saem a campo com tablets na mão, fazendo tudo online em tempo real. Nada de papelada, nada de voltar para o escritório para consultar leis ou dados de empresas. Eles acessam tudo ali na hora, durante a vistoria. E isso deixa o trabalho muito mais rápido, especialmente nos municípios do interior, onde a logística costuma ser mais desafiadora. E tem mais. O plano é que assim que chegarem as impressoras térmicas portáteis, os autos de constatação sejam impressos diretamente no local da fiscalização. Ou seja, o estabelecimento vai receber o documento na hora e uma cópia digital vai automaticamente para o banco de dados do Procon. Menos burocracia, mais agilidade e mais eficiência. E o projeto não para por aí. A gestão atual já está planejando unir o sistema a painéis de inteligência de dados, como o Power BI. E isso vai permitir mapear, por exemplo, quais áreas têm mais infrações e acompanhar indicadores detalhados para melhorar ainda mais a atuação do Procon. O diretor-presidente, Jalil Frache, deixou claro que tornar o Procon Amazonas totalmente digital é fundamental para aumentar o alcance e garantir a eficiência dos serviços. Vamos ouvir o que ele diz. O Procon Amazonas lançará o aplicativo do Procon. É uma espera grande por parte da população, mas nós conseguimos. Vamos implantar as modernizações necessárias para a ampliação do serviço público no estado do Amazonas. É muito importante a gente falar que já está em teste essa primeira fase, a fiscalização já está utilizando o aplicativo, utilizando ferramentas tecnológicas como tablet para consultas e produção de autos de infração, de constatação e demais atividades da fiscalização. Então nós já iniciamos o processo de modernização, a parte interna já está trabalhando de forma modernizada e em breve lançaremos o atendimento ao público, que é o que a população mais espera, é receber o serviço público na sua localidade. Imagina você naquele município mais distante, que não tinha acesso a um Procon por não ter um Procon municipal na sua cidade, você vai poder fazer a sua reclamação, o registro da sua denúncia direto no aplicativo do Procon Amazonas. Ele estará disponível tanto no iOS quanto no Android, então todas as ferramentas estarão disponíveis a você para que agora você tenha a defesa do consumidor na palma da sua mão. 18 horas. E o futuro próximo promete, hein? Na segunda fase, o aplicativo será aberto ao público, permitindo que qualquer pessoa registre denúncias e reclamações direto no celular. Depois, na terceira etapa, o sistema será integrado ao setor jurídico e ao núcleo de apoio ao superendividado, permitindo que consumidores e empresas acompanhem seus processos online. É um avanço enorme para fortalecer a defesa do consumidor aqui em todo o Amazonas, né, Karine? Sem dúvida alguma, uma facilidade pra gente, pro consumidor. Muito obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,58%, cotado aos R$ 5,12. O euro fechou em queda de 0,37%, cotado aos R$ 6,00. O Bitcoin fechou em alta de 6,35% aos R$ 353.285. E o Bovespa fechou em queda de 0,42% aos 190.691 pontos. E o INSS pretende antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas nas folhas de pagamento de abril e maio. O Ministério da Previdência Social prepara uma nota técnica sobre essa antecipação do abono desse ano em 2 parcelas de 50%. A expectativa é que a medida injete na economia cerca de 78 bilhões de reais, beneficiando o universo de 35 milhões de pessoas. 18 horas. A região norte foi líder de inadimplência de aluguel, Karime, no Brasil. Olha só, que loucura, né? Em janeiro deste ano, com uma taxa de 4,03%. Em dezembro de 2025, a taxa no norte era de 4,45%. Mas o aluguel tá caro mesmo. Demais. Né? Tá muito caro. Realmente tá difícil o pessoal pagar. E os valores não correspondem ao imóvel. Ao local, exato. Existem, aluguéis caríssimos e uma... Você vai ver, meu Deus. Não vale aquilo tudo, gente.
gente, esse resultado realmente vai na contramão do país. A inadimplência de aluguel no Brasil começou 2026 em queda e atingiu aí o mesmo mês de janeiro a menor taxa dos últimos 8 meses. Quem explica pra gente esse detalhe, essa discrepância aí de valores é Odneia Araújo. Boa noite, Odneia. O ano começou com queda na inadimplência de aluguel no país. Segundo o índice de inadimplência locatícia da empresa Superlógica, janeiro fechou com taxa nacional de 3,29%, a menor dos últimos 8 meses. Mas apesar da melhora geral, a região norte voltou ao topo do ranking com 4,03% de inadimplência. Ou seja, aqui proporcionalmente é onde mais gente está atrasando o aluguel. Para a presidente do Conselho Regional de Economia, Michele Aracati, a inadimplência maior no norte é resultado da inflação e dos juros altos que continuam pressionando o orçamento das famílias. Isso se deve principalmente a um cenário de inflação e de juros ainda muito elevados, o que impacta diretamente no orçamento das famílias e também compromete o que nós chamamos de capacidade de pagamento. Esse inquilino, ele acaba comprometendo a sua renda, levando em consideração algumas contas que ficaram do ano anterior e também as contas de início de ano, material escolar, fardamento, aspectos ligados à educação dos filhos. O Nordeste aparece logo atrás, seguido pelo Centro-Oeste e o Sudeste. O Sul tem a menor taxa de inadimplência do país. O levantamento mostra ainda um dado que chama a atenção. Os atrasos são maiores nos imóveis mais baratos, de até R$1.000. Isso indica que o peso está maior justamente para quem tem menor renda, de acordo com a presidente do Corecon, Michele Aracati. Eu levo em consideração também que a região norte do Brasil, ela tem uma renda média muito abaixo da média nacional, o que dá pouca margem aí para as famílias quando leva em consideração a sua capacidade de pagamento. Então nós temos um cenário que é um cenário que compromete diretamente a renda das famílias e, como consequência, nós temos um indicador de inadimplência dos aluguéis muito elevado na região norte do Brasil. Foram analisados mais de 600 mil contratos em todo o Brasil e o alerta é claro, apesar da leve melhora, ainda é cedo para dizer que o aperto no bolso do brasileiro ficou para trás. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta para casa, faltando 2 minutinhos para as 7 da noite. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Avenida Altaz Mirim com a rua Penetração 2, trânsito congestionado, muitos veículos na via, e na Max Teixeira com a rua São Judas Tadeu, o trânsito está moderado. A desembargador João Machado, ali as Francesas, nas proximidades da rua Professora Cacilda Pedroso, o trânsito segue carregado. Na Djalma Batista com a rua Pará, o trânsito está um pouco mais tranquilo, mas ainda segue carregado. Volto com vocês até amanhã. Muito obrigada, André Meirelles, até amanhã. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os sindicatos representativos de trabalhadores da Secretaria de Educação do Amazonas começaram as campanhas para o pagamento da database de 2026. As categorias juntas formam um exército de milhares de trabalhadores. E a estratégia dos movimentos é aproveitar o período pré-eleitoral para pressionar o governo do estado. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o Asprom Sindical, e os sindicatos dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o Sinteam, iniciam nessa semana as ações de mobilização. Hoje, o Asprom Sindical promoveu manifestação em frente à Secretaria de Educação e o Sinteam convocou a assembleia para a próxima sexta-feira. Os dois movimentos relatam perdas salariais e a resposta do governo às reivindicações terá grande impacto econômico e político para as duas categorias no ano eleitoral. A abertura de negociação ou a falta dela vão modular a temperatura na relação dos trabalhadores com o governo estadual e também as críticas e apoio aos candidatos do governo do Amazonas a cargos eletivos em outubro desse ano. 18 horas.
O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennethson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a você que acompanhou o 18 horas de hoje. Gente, muito obrigado por seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Já somos quase, Karime, 80 mil seguidores e mais de 38 milhões de visualizações, gente. Obrigadão, viu? Obrigada. Já segue lá. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.